Gente, hoje está chovendo notícia, para variar, né? A Petrobras acaba de emitir um fato relevante informando que vai recorrer da decisão do IBAMA que indeferiu, ou seja, proibiu a instalação de um poço, gente, de uma bacia de exploração na foz do Amazonas. A Petrobras entende que reatendeu rigorosamente todos os requisitos do processo de licenciamento e todos os recursos mobilizados no Amapá e no Pará para a realização desta licença, né? O desenvolvimento desse bloco é um compromisso assumido pela Petrobras junto à ANP, que incorrerá em multa contratual se não for realizado. A companhia segue comprometida com o desenvolvimento da margem equatorial brasileira, reconhecendo a importância de novas fronteiras para assegurar a segurança energética do país. Nesse sentido, a Petrobras diz aqui o fato relevante, ou seja, uma nota informando, inclusive, o mercado. Nesse sentido, a Petrobras está empenhando esforços para a obtenção da licença de perfuração, conforme planejamento previsto no seu plano estratégico. A partir dessa decisão, a sonda e os demais recursos mobilizados nos próximos dias serão direcionados para a atividade na região sudeste, de bacias da região sudeste. A perfuração do poço, objeto deste licenciamento, está localizada a uma distância de 175 quilômetros da costa do Amapá e mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio Amazonas. Tem até um mapa aqui no fato relevante da Petrobras. Essa é a primeira grande queda, tá? A grande queda de braço. Obrigada. Estou agradecendo a fonte aqui. Essa é a primeira grande queda de braço entre a ala desenvolvimentista, política, econômica do governo, MME, Ministério de Minas e Energia, e Petrobras, Jean Paul Prates, versus IBAMA e Marina Silva. Para vocês entenderem o quanto esse investimento tem apelo político, ontem à noite o senador Davi Alcolumbre, que é do Amapá, divulgou nota dizendo que iria recorrer também, em nome do Senado, do mandato dele, da decisão do IBAMA de vetar esse poço na Amazônia. E ainda teve hoje o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, deixando o partido de Marina Silva, a rede, no qual ele milita há muito tempo, e essa saída dele da rede, do partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem a ver também com essa decisão. Importantíssimo, portanto, a Petrobras emite agora fato relevante. Essa é uma questão que tem diversas nuances, porque imagine-se se você tem Deus nos livre, um vazamento por conta dessa exploração na foz do Amazonas. Não dá, né? Não dá. Então, veja como é delicada. Eu vou para o Rio de Janeiro porque a Rafaela Cascardo está aqui trazendo para a gente as informações. De novo, né, Rafaela? Agora, com esse breaking news, a gente recebeu e eu trouxe em menos de um minuto aqui o fato relevante da Petrobras. Tu já tem aí na mão, princesa? Se não, te mando. Tenho sim, viu, Dani? Recebi aqui também fato relevante que afirma, portanto, que a Petrobras não foi notificada ainda oficialmente dessa decisão do IBAMA, mas que vai entrar, então, com um recurso, digamos assim, vai formular um pedido de reconsideração quando for notificada oficialmente dessa decisão do IBAMA. Bom, Dani, você falava sobre repercussão política dessa quebra de braço entre Petrobras e IBAMA, falou sobre Randolfo Rodrigues e a gente teve também, hoje à tarde, a fala do governador do Amapá também se posicionando em relação a esse assunto. Clécio Luiz, do Solidariedade, disse à nossa equipe hoje à tarde que o Estado avalia acionar a Justiça para tentar derrubar a decisão do IBAMA. Chamou a decisão de absurda e propositalmente desrespeitosa com o Amapá e a Amazônia. Bom, para a gente entender melhor, essa região, Dani, é considerada pela Petrobras o novo pré-sal do país. É vista como a última região de potencial exploração
exploração petrolífera aqui no Brasil. Então, por isso que a estatal tinha entrado com esse pedido de licença para explorar a região, mas ontem à noite o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, tinha indeferido, tinha negado essa licença, afirmando que há inconsistências preocupantes na decisão, aliás, no projeto apresentado pela estatal. Ele não explica exatamente que inconsistências seriam essas, mas ele fala que essa é uma região de alta vulnerabilidade socioambiental. Bom, a nossa equipe apurou que a Petrobras vinha tentando se mobilizar em relação ao IBAMA, também junto a outros órgãos ambientais, para conseguir essa licença para explorar a chamada margem equatorial. A área marítima, então, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, que inclui a foz do Rio Amazonas. A gente tem, inclusive, uma arte que a nossa equipe preparou, Dani, para a gente entender melhor ali essa região. Essa região que tem 2.200 quilômetros de extensão, fica a 175 quilômetros do ponto mais próximo da costa, e a previsão de perfuração temporária era de 5 meses, com investimento previsto de 3 bilhões de reais. Uma região a 500 quilômetros até a foz do Rio. Então, a nossa equipe apurou ainda que o IBAMA, até o ano passado, caminhava para sim permitir essa licença, mas tudo mudou com a troca no governo federal, com a saída de Jair Bolsonaro, com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva. Fato é que é um assunto que divide opiniões, dividiu dentro do próprio governo federal, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sendo entusiasta da operação, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já mais favorável à decisão do IBAMA de negar essa licença. E hoje, com a saída, então, do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do partido Rede. Ele e Marina vinham aí desde o ano passado já apresentando uma série de divergências, e agora parece ter sido aí a gota d'água nessa relação, já que Marina se posiciona favorável ao IBAMA, a decisão do IBAMA, e Randolfo Rodrigues era favorável à liberação dessa licença. Então, essa diferença aí de opiniões também contribuiu para essa relação ficar ainda mais estremecida, e hoje com a saída dele do partido. Dani. Obrigada, querida. Vem para cá, Fernando Nakagawa e Yuri Pita. Vou começar com o Yuri Pita, primeiro porque ele foi quem deu o furo dessa história, trouxe essa história aqui, conversou com o presidente da Petrobras, que nos concedeu uma entrevista exclusiva esta semana, aqui num dia decisivo para o governo, que foi o grande aceno à classe média. Aliás, está nos jornais hoje, a análise que você viu quentíssimo na CNN, sobre o potencial de reabertura de diálogo dos governos Lula com a classe média, dessa decisão ali de mudar a política da Petrobras e baixar o preço dos combustíveis. Mas naquele dia você foi falar com o Jean Paul Prats, ele até reagiu: eu sabia que você ia vir com essa para cima de mim. Tá aí, a Petrobras vai brigar. É a primeira grande queda de braço oficial do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e tem uma personagem que já se notabilizou por travar quedas de braço com áreas desenvolvimentistas. Marina Silva, nos primeiros mandatos de Lula, travou uma queda de braço com Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, por conta das hidrelétricas, de projetos até hoje de impacto ambiental questionado pelos especialistas, né, se o preço valeu a pena, o custo ambiental valeu a pena. Também travou batalhas com outras áreas do governo. Ela acaba deixando o governo Lula exatamente por não estar tendo ali o respaldo do Lula em todas as brigas, no entendimento dela. E agora a primeira grande queda de braço é justamente essa. Ministério de Minas e Energia, Petrobras de um lado, Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva e IBAMA do outro, e o Congresso do lado de Minas e Energia e Petrobras, assim como os governadores desses estados. Porque um investimento desse da Petrobras naquela região, isso é geração de emprego da braba, injeção de dinheiro na economia local. Então, é muito complexa a discussão. Eu começo com você, Yuri. Ela é uma discussão bastante complexa de fato, Dani, que já vem se estendendo há anos, porque, na verdade, quem tinha o direito de exploração dessa área, da Foz do Amazonas, eram companhias privadas, estrangeiras, que desistiram da exploração, e a Petrobras assumiu esse direito. E, claro, pelo potencial de royalties para estados como Amapá, Amazonas, Pará,
até o Rio Grande do Norte, pegando aí esses 3 estados que que têm litoral com o Oceano Atlântico e chegando até o Rio Grande do Norte pelos estados do Nordeste, há um grande interesse nos royalties que estados como, por exemplo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e outros recebem atualmente pela exploração de outros campos de pré-sal. Por que essa história era uma bola cantada e por que eu fiz a pergunta ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prats? Porque a agência Sumaúma trouxe a informação lá atrás, com a jornalista Malu Delgado, de que o parecer técnico de técnicos do IBAMA estava recomendando a negativa desse licenciamento. Isso o corpo técnico do IBAMA. Quando eu estava em Brasília, 2 semanas atrás, recebi uma primeira informação de que a tendência do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, era de seguir o parecer técnico, porque considerava que o parecer estava muito bem embasado do ponto de vista técnico, mas haveria uma consequência política, seja no governo, seja no próprio partido da ministra Marina Silva, que foi essa saída do senador do Amapá, Randolfo Rodrigues. Mas nessa discussão do governo, a própria ministra Marina Silva estava tratando essa situação como um novo Belo Monte. A usina de Belo Monte, que foi construída nos governos do PT, licenciada durante a gestão Lula e teve a obra executada durante a gestão Dilma Rousseff, ainda hoje é vista como o pior passivo ambiental dos governos do PT. Um projeto que teve uma série de consequências não só ambientais, mas também sociais na região ali de Altamira, com muito dos problemas de violência que existem naquela região do sul do Pará são atribuídos à forma como foi conduzido o projeto de construção da usina de Belo Monte, sem entrar no mérito das necessidades energéticas do país em relação a essa construção. Na reunião do Conselhão, 2 semanas atrás também, de novo, recorrendo a quando eu estive em Brasília, o próprio presidente Lula cometeu uma gafe ao lembrar daquela época, dizendo que vendia o Brasil em 2009, 2010, como o único país que tinha 3 hidrelétricas em construção no mundo. O problema é que uma delas era Belo Monte, com todas essas consequências ambientais. Tudo isso para dizer que, nessa equação por hora, está prevalecendo a visão técnica que foi a dada pelo IBAMA. O IBAMA não acatou a resposta, ainda dentro do processo, dos técnicos da Petrobras, informação que o Caio Junqueira trouxe ontem no CNN Prime Time, e acabou emitindo ali essa negativa. Mas é claro que isso vai se tornar uma questão que, repito a pergunta que eu fiz ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e que ele acabou não respondendo diretamente a este ponto. Em algum momento vai precisar ser arbitrado pelo próprio presidente da República, mas por hora há uma prevalência dessa visão técnica de que a Petrobras não conseguiu atender, como você mencionou, Dani. Se ocorrer um acidente, um vazamento, a Petrobras teria condições de conter o espalhamento do óleo em cerca de 24 horas, que é um padrão internacional? Havia dúvidas nos documentos que foram apresentados até agora. E para concluir, a Foz do Amazonas é nada menos do que a maior foz de água doce do mundo e que afetaria não só a questão dentro da Amazônia, aqui do Brasil, mas as correntes de água chegam até o Caribe e a América Central, para se ter uma noção do tamanho da complexidade desse projeto. Vou te interromper porque a Marina Silva acaba de fazer uma postagem que ela registra uma agenda do Ministério do Meio Ambiente. Ela diz o seguinte: precisamos nos manter em constante renovação com a responsabilidade pela preservação e conservação da vida em todas as suas formas e o cuidado com a vida não apenas no Brasil, mas no planeta. A agenda ambiental é uma agenda importantíssima, caríssima para o Lula 3 lá fora. Inclusive tem sido alvo de países como o Reino Unido, Estados Unidos, passam a investir no Fundo da Amazônia. E, bom, se dá uma caca, para falar português muitíssimo claro, e perdão pelo meu francês, aqui, meninos, é o seguinte: se dá um problema nesse poço, nessa instalação de exploração, é um vexame sem precedentes na história do Lula na gestão ambiental. Agora, Nakagawa, para que quem está em casa entenda qual o tamanho, o volume de dinheiro que pode ser investido nisso e por que ele mobiliza tanta atenção na política. Um dos fatores, Dani, é citado pela própria Petrobras
no comunicado aos investidores, quando ela lembra que o desenvolvimento dessa área de exploração lá no finalzinho do Brasil, no norte do Brasil, é parte de um compromisso assumido pela Petrobras com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e que, caso este projeto não avance para o estágio de exploração, de fato, há previsão de multa contratual da Petrobras. Mas me parece que, do ponto de vista do funcionamento das instituições, as coisas estão caminhando como deveriam, porque o órgão responsável pela observação dos impactos no meio ambiente levantou uma bandeira amarela. E porque é ele que entende, este órgão que entende do que acontece, do que pode acontecer com o meio ambiente diante de uma atividade que tem um grande impacto ambiental, como é a exploração de petróleo. Então, me parece que do ponto de vista do funcionamento das instituições, a bola está rolando como deveria rolar. O IBAMA fez a sua avaliação, viu que ali não rolava, levantou a bandeira amarela. Agora, é preciso, como você mencionou, que a política arbitre ali. Mas, tecnicamente, me parece que se tem alguém que pode levantar uma bandeira amarela, é quem levantou.